tem colaborado bastante na questão da cientificidade, né, para a categoria. Isso que a gente chama de valorização da categoria. Então, estou muito feliz. O Conselho agradece, e aqui eu quero agradecer em nome dos meus conselheiros, dos 18 conselheiros do corpo do nosso regional aqui do estado do Ceará. Então, nós temos o prazer, né, de anfitriar, de estar sendo o moderador deste Congresso Nacional de Imaginologia e Intercâmbio Online do estado do Ceará. Isso é muito importante, né? Mais uma vez, capitaneada ainda sob a coordenação do professor Rodney Lima. Nós temos o prazer de, como nosso primeiro palestrante, tendo essa aula inaugural, inaugurando este certame, esse egrégio congresso de bastante importância na formação e no aprimoramento da categoria, o doutor físico, doutor Rogério, ele é físico, né, médico, seu nome completo é Rogério Matias Vidal da Silva, é aqui do estado do Ceará, físico médico do Instituto do Câncer do Ceará, que é uma grande instituição referência no tratamento das neoplasias aqui no estado do Ceará, é especialista em radioterapia pela ABFM, supervisor de produção radiológica da CNEM, né, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, tem doutorado na Universidade Federal de Sergipe. O tema que ele vai abordar, explanar para nós, é desafios e realidade do maior parque de radioterapia do Nordeste, o exemplo do Instituto do Câncer do Ceará. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos. Obrigado ao professor Rodini aí, que fez esse convite aí em nome da X-Rad Cursos. Obrigado aí ao professor Salomão aí pela apresentação. Mas vamos lá. Mas a gente tem que, antes de falar disso, né, tem gente aí, eu acho, do público, né, que não conhece um pouco da radioterapia. A gente tem que dar uma introduçãozinha do que é radioterapia, né? Então, radioterapia é o tratamento, né, um tratamento que utiliza radiação ionizante para destruir ou inibir o crescimento de células, né, anormais que formam um tumor ou um processo inflamatório, certo? Aproximadamente 60% dos pacientes com câncer, né, tem indicação de fazer radioterapia para curar, auxiliar no tratamento, na adjuvância ou aliviar os sintomas, né? Paciente que tem o padrão ouro, né, para a maioria dos cânceres, dos tumores, é a cirurgia, né? Você tem a quimioterapia e você tem a radioterapia, né? Então, isso depende do ciclo anatômico que você vai tratar, né? No caso da doença, onde ela está instalada, e que tipo de doença, que tipo de característica essa célula anormal ela tem. Então, aí você tem uma série de tratamentos diferentes, de metodologias para você tratar essa doença. Às vezes faz só quimioterapia, às vezes faz quimio-rádio, às vezes faz a cirurgia primeiro, às vezes faz a rádio primeiro, né? Então, o paciente está com dor também, já por conta de uma compressão devido ao aumento do tumor, então a gente faz a radioterapia para que aquele tumor diminua naquela região e diminua aquela dor daquele paciente. O paciente está com sangramento, principalmente o paciente colo de útero, está com muito sangramento, e a gente faz uma dose hemostática para parar o sangramento daquela paciente, né? Então, aproximadamente 60% dos pacientes com câncer, eles vão passar por radioterapia em alguma fase do tratamento deles, né? Então, basicamente, existem dois tipos de radioterapia, né? A gente tem a teleterapia, onde a fonte de radiação ela fica posicionada fora do paciente, digamos assim, e a gente tem a bracterapia, onde a fonte de radiação ela fica em contato com a região que vai ser tratada, né? Aqui nesse nosso trabalho aqui, a gente vai falar só de teleterapia no dia de hoje. Então, por que a radioterapia é diferente, né? A radioterapia é diferente porque, enquanto na radiologia convencional, para você fazer um raio-x de tórax, por exemplo, você precisa de 80 kV aí, mais ou menos, de tensão para você acelerar os elétrons e fazer o feixe de fótons, né? Para você fazer uma exposição de tórax, por exemplo. Na radioterapia eu preciso aí de 6, 10 milhões de volts, né? E além disso, quando você coloca 80 kV, você tem um feixe ligado aí por algum milésimo de segundo, enquanto na radioterapia você precisa manter um feixe muito energético,
né, 6 a 10 milhões de volts, a energia, a voltagem, né, digamos assim, porque na voltagem o processo de aceleração é diferente, mas é como se fosse 6 ou 10 milhões de volts de aceleração para você ter um feixe ligado por vários minutos, né? Então, assim, é um feixe muito mais energético, né? E o feixe passa muito mais tempo ligado do que um feixe da radiologia convencional, não de um raio-x convencional, né? Então, a radioterapia é diferente. Por quê? Porque um erro, ele tem consequências drásticas, né? Enquanto você vai fazer um raio-x de tórax, um raio-x do joelho do paciente, do pé do paciente, se a exposição não foi boa, você, em vez de colocar um KV, você botou a mais, botou a menos, né? Você vai lá, coloca o paciente de novo, faz a exposição novamente, e o prejuízo para aquele paciente não vai ser tão grande, digamos assim, né? Enquanto na radioterapia, a gente tem um problema, né? Então, às vezes, o paciente ele tem apenas uma chance, né? O paciente deita lá na mesa de tratamento, ele tem só uma chance de ser tratado, né? E se você errar aquela exposição daquele paciente, você tem um problema sério, que ainda de você não tratar a doença, você está atingindo células sadias e está destruindo, né? Porque a intenção da radioterapia é destruir as células que estão dentro daquele campo útil, né? Aquela região a ser tratada, daquele BEV que a gente chama, né? Do BIM-IVIL, que é a região, o alvo, né? Então, isso foi um acidente que aconteceu no Rio de Janeiro, né? Aqui numa clínica do Rio de Janeiro, na clínica São Peregrino. Isso não faz muito tempo, isso foi agora em 2012, tem apenas 10 anos, onde uma menina, ela morreu, né, devido a uma incidência errada, a um tratamento errado de radioterapia. Então, por isso que a radioterapia ela ela é regida por várias normas, né? Tem, não que a radiologia convencional não seja, mas a radioterapia é mais, as normas da radioterapia elas são mais, digamos assim, contundentes, né? Para ser um português mais fácil de ser compreendido. Então, depois desse acidente, né, vieram algumas mudanças, né? Hoje o médico radioterapeuta ele tem que estar na sala de tratamento durante os preparativos, né? E a entrega da dose, tanto o médico radioterapeuta como o especialista em física médica, eles devem estar obrigatoriamente no primeiro dia da entrega do tratamento desse paciente na máquina, e essa norma exige, né, que tenha no mínimo 2 tecnólogos em radioterapia por turno por máquina, né? Então, já se praticava isso antes do ano 12, né? Só que agora é uma exigência enorme. Então, você tem que ter 2 técnicos em radioterapia por aparelho a cada turno, né? E, além disso, depois de acontecer o acidente, você tem que fazer um relatório, né, descritivo desse acidente que ocorreu. Você tem que comunicar o paciente, a família dele, comunicar também ao médico que mandou esse paciente para o hospital, né, para aquela determinada radioterapia. Enfim, então existe todo um protocolo, né, para evitar o acidente, e após acontecer o acidente existe toda uma comunicação que deve ser feita, né? Então, a sobrevida de um paciente, né, ela é calculada, vou abrir esse parênteses aqui, é a porcentagem de pacientes que vivem pelo menos em 5 anos, isso aí eu estou fazendo a sobrevida em 5 anos, tem a sobrevida em 10 anos, em 2 anos, em 1 ano, né? A expectativa de vida é que depois que esse paciente é diagnosticado com câncer, quanto tempo ele vai viver, né? Então, se eu tiver pegar 2 amostras, né? Então, 100 pacientes estão com câncer de mama, pegar 200 pacientes, 100 eu faço a radioterapia nesses 100, e nesses outros 100 eu não faço a radioterapia, faço só a cirurgia, né? Aqui eu faço, nesses 100 aqui eu faço cirurgia e radioterapia, nesses aqui eu só faço cirurgia. Então, a radioterapia é importante porque a radioterapia ela consolida o tratamento. Então, a chance de você ter uma recidiva, que é a volta do tumor, né? Depois que você fez a cirurgia, se você faz sua cirurgia, a chance, né, de diminuir a sobrevida sem radioterapia é muito maior. Enquanto que quando eu faço nesse outro braço, nessas outras 100 pacientes, eu faço radioterapia, eu tenho um aumento
da sobrevida desse paciente. Então, um número maior de pacientes vão viver, né, acima de 5 anos, né? Então, é assim que é calculado a sobrevida. Então, a situação do nosso estado hoje, nós temos aproximadamente aí 9 milhões de habitantes, né, o estado do Ceará, né? Então, para o ano de 2020, a estimativa nacional, ela sai a cada 2 anos, por isso que ela está atrasada aí, né? Então, são esperados 27 mil novos casos de câncer aí no estado do Ceará, certo? Atualmente, a radioterapia, o estado do Ceará conta com 4 serviços, né, de radioterapia. São 2 aí em Fortaleza, tem um em Barbalha e um em Sobral, né? Então, Fortaleza aí, nós temos 4 máquinas, né, no CRIO, né? Eu creio que são 4 máquinas. No ICC nós temos 5, e nós temos uma máquina em Sobral e uma máquina em Barbalha, né? Então, nós temos 11 máquinas no estado, né? E segundo a recomendação da Organização Mundial de Saúde, a gente precisa de um aparelho para cada 300 mil pacientes, 300 mil habitantes, no caso, não são pacientes, 300 mil habitantes, né? Então, a gente tem 11, então nós precisamos aí de 30, né? Então, não temos nem a metade dos aparelhos de radioterapia necessários para tratar a população cearense, né? Isso é um fato. Isso se estende a nível de Brasil também, né? Então, não é um problema exclusivo do Ceará, mas é um problema a nível de Brasil. No entanto, a gente percebe que há uma concentração maior em São Paulo, Minas Gerais, na quantidade de aparelho, né? Então, tem muito aparelho concentrado em São Paulo, muito aparelho concentrado em Minas Gerais. Então, tem uma disparidade muito grande entre as regiões do Brasil, né? Mas, mesmo assim, a gente continua não possuindo a quantidade necessária de aparelhos, né, para atender a população brasileira, né? Se você vai para o norte, para o lado do Amazonas, Roraima, Rondônia, Acre, né? Então, a gente tem um déficit muito maior, né? Então, a gente ainda, no Ceará, nós estamos numa situação até então confortável, digamos assim, né? Digamos, relacionando a nós do Ceará com alguns estados aí do país, né? Então, o Brasil, ele fez um programa, né, o PESUS, que é o Plano de Expansão da Radioterapia, que ele foi instituído em 2012, né, então aí já tem 10 anos, e ele tem por objetivo reduzir os vazios assistenciais, né, e tentar colocar máquinas, né, para funcionar nesses lugares que tem pouca radioterapia, né, poucas máquinas, no caso, né? Então, das soluções previstas, né, são 80 soluções previstas, nós temos aproximadamente 50 soluções concluídas, então, plano de 10 anos, né, então a gente passou um pouquinho da metade agora, uma coisa lenta, né, então Fortaleza deve receber uma máquina, já recebeu São Camilo, né, está pronto, então acho que deve começar a funcionar nos próximos dias. Também o hospital, a Santa Casa, né, também está começando a construção, eu acho que deve sair também. Eu não sei se a universidade ganhou uma máquina também, mas eu não sei se a Universidade Federal do Ceará, né, o Hospital Bagaú do Ceará, não sei se vai dar continuidade ao projeto, né? E o ICC também ganhou uma máquina, Barbalha ganhou uma máquina e também Sobral ganhou uma máquina, né? Então, em 10 anos, menos de 60% das soluções de radioterapia foram concluídas, né? Então, assim, uma situação bem delicada. Agora eu vou falar um pouquinho do que a gente fez do ICC, para a gente dar um pouquinho uma mudada nessa realidade, né? Então, em novembro de 2017, o ICC teve o seu projeto, né, de modernização aprovado pelo Ministério da Saúde. Nós fizemos um projeto separado com esse das 80 máquinas. Né? Em dezembro de 2018, nós ganhamos um acelerador do governo do estado do Ceará, que foi o Pressais, né? E em setembro de 2019, nós inauguramos, né, o CX, que foi o doado pelo Ministério dessas 80 soluções, né? Em fevereiro de 2020, nós implementamos esse projeto que foi mandado para o Ministério da Saúde em novembro de 2017, e a gente implementou, né,
incrementou tecnologia nas máquinas, né? Então, digamos que essas máquinas que o Ministério dá, é uma máquina, fazendo uma analogia aqui, é uma analogia grossa, tipo, imagina, você tem um golzinho que você recebeu lá do Estado, né? Mas seu golzinho não vem com ar-condicionado, não vem com vidro elétrico, né? Não vem com roda de liga leve. O que nós fizemos no ICC foi pegar aquelas máquinas que tinham poucos acessórios, e a gente colocou acessórios nas máquinas, né? Eu não vou delongar aqui que são nomes técnicos, então assim não vale a pena a gente falar isso. E a gente colocou, digamos assim, aumentou a tecnologia das máquinas, né? Então a máquina consegue entregar uma tecnologia maior hoje, né? Então, nós hoje fazemos lá no CCI terapia guiada por imagem, eu vou explicar isso. Nós fazemos também a arcoterapia de intensidade modulada, né? Nós fazemos radiocirurgia intracraniana e nós fazemos radiocirurgia estereotáxica corpórea, né? Eu vou explicar um pouquinho isso, né? Então, isso aqui, esse vídeo aqui, eu acho, vocês estão vendo aí? Estão vendo, né? Então, esse aqui é uma técnica chamada VMET, que nós temos em 3 de nossas máquinas, né? Então, aí temos as multilâminas, que são lâminas de tungstênio, que elas trabalham individual e elas se conformam, ela toma a forma do tumor. A diferença dessa técnica é que a máquina roda, enquanto ela roda, as máquinas se movimentam, as lâminas se movimentam, né, e vão conformando a doença à medida que ele vai rodando em torno do paciente, né? Então, essa é a técnica do VMED que permite que nós fazemos o hipofracionamento. Então, o que é isso? Então, hoje, você tratar um tumor, não, sempre foi assim, né? Desde o começo da radioterapia, você pegar um tumor, você aplicar uma dose de radiação grande nesse tumor e você exterminar esse tumor de uma vez só, era uma coisa fantástica, né? Só que esse era o primeiro conceito. No entanto, o paciente, ele recebia uma grande quantidade de radiação, o tumor morria, mas também as células sadias que estavam do lado também morriam, né? Então, o paciente ficava bem debilitado ou até morria por conta dessa alta quantidade de radiação. O tumor morria, mas o paciente sofria muito. Então, começou a fazer o fracionamento. Então, é como se fosse um remédio, um medicamento, que você não dá todo o medicamento, né? Aquele comprimido ou aquele xarope de uma vez só, você fraciona ele em pequenas doses de radiação. Então, por exemplo, uma próstata, de forma convencional, nós temos 37 dias de tratamento, o paciente vai 37 dias, imagina o paciente que vem do interior, o paciente vai passar 37 dias aqui no Ceará, né? Aqui em Fortaleza, né? Nós recebemos pacientes do Piauí, nós recebemos pacientes aí do Maranhão, então fica complicado. É bem complicado fazer esse tipo de tratamento longos, né? Com pacientes que vêm do interior. Então, com essas técnicas que nós colocamos lá no ICC, né, nós conseguimos reduzir bem, né, o volume, né? Então, a gente consegue avaliar e analisar o volume minutos antes do tratamento, ou até segundos antes do tratamento. Então, como a gente sabe onde o tumor está, né, o posicionamento é feito por cone-BCT, então é feita uma tomografia do paciente na mesa de tratamento, é feita uma análise, né, o médico vai lá, analisa, por exemplo, um tumor de próstata, por exemplo, analisa o grau de repressão vesical, de quanto de urina tem na bexiga desse paciente, quanto de reto tem, ele vai fazer uma intersecção, né? Ele vai fazer uma intersecção, colocar as duas imagens, a imagem do planejamento, que é uma análise virtual de como vai ser a radiação, ela vai agir ali dentro daquele paciente. Se tiver tudo ok, o paciente tiver com a bexiga parecida com o que ele fez o planejamento, o reto parecido, ele vai liberar o tratamento. Então, eu consigo ver a próstata um minuto antes de tratar, né? Então, eu consigo aumentar a dose de radiação por dia e consigo diminuir a quantidade de fração. Então, eu venho lá daquele conceito antigo, né? De você tratar, né? Eu volto para antigamente, que é você tratar um paciente com uma menor quantidade de fração, né? Então, isso começou
isso no crânio, né? Então, as radiocirurgias, por exemplo, é mais fácil você imobilizar um crânio. Sei quem viu na radioterapia tem aquelas máscaras termoplásticas, né? Antigamente eram frames que você colocava um parafuso no crânio do paciente, mas o crânio é um lugar, uma região mais fácil de você imobilizar. Só que esse conceito ele está saindo do crânio, ele está indo para outras partes do corpo, né? Assim como para pulmão, para fígado, né? Para adrenal, então para próstata, então são outras regiões do corpo que estão experimentando o que se fazia, né? Na década de 60, que era a radiocirurgia, né? De dose única ou de até 3 frações aí que se fazia no crânio, né? Então a gente hoje na radioterapia moderna, né? Contemporânea, digamos assim, a gente trata com a menor quantidade de frações, né, diversas regiões do corpo, né? Então, a gente conseguiu, depois da implementação de nossas tecnologias, né, a gente diminuiu o tempo médio de funcionamento, a gente tinha em média 16 horas de funcionamento por dia, a gente está trabalhando em média 12 horas e está mantendo a capacidade, a mesma capacidade assistencial, né? Então, a gente está na média aí. Então, a gente teve uma redução de 23,5% na quantidade de frações, na quantidade de idas do paciente à radioterapia, de 23,5%, enquanto na mama a gente reduziu em 10%, né? Então, o número médio de frações que o paciente vai, né? Então, se você pegar um tratamento padrão de próstata, por exemplo, que dura 37 dias, um padrão de mama que dura 28 dias, a gente está tratando algumas mamas em 5, e algumas mamas em próstata, isso teve um impacto muito grande, né? Eu estou falando de próstata e mama porque são os dois carro-chefes, né? Doutor Rogério, Pois não? gentileza, o senhor dispõe ainda de 5 minutos para a conclusão dos seus trabalhos, tá bom? Tá bom. Então, não é. A gente faz isso para a próstata, para a mama, eu estou mostrando a próstata e a mama aqui porque são os tumores mais prevalentes, aí tirando o câncer de pele, né? Então, o problema é que a gente tem um teto, né? A gente tem um teto do SUS, então a gente tem esse valor que a prefeitura impõe a gente, né? Então, a gente não consegue tratar mais. A gente fez toda a melhora de nossa tecnologia, né? O ICC hoje ele não tem distinção de paciente de convênio e paciente do SUS, nós fazemos os tratamentos de forma igualitária. Quem precisa de alta tecnologia vai fazer alta tecnologia, independente de ser SUS ou convênio. No entanto, a gente fechou o horário da noite, né? A gente não trata mais, a partir das 7 horas da noite não tem mais ninguém tratando lá no ICC, porque a gente tem um teto, né? Então a gente tem uma fila de radioterapia, tem pessoal na fila esperando tratar e a gente tem um teto, a gente não pode tratar mais, senão o hospital, o ICC vai perder, né? Então a equipe é grande da radioterapia, né? Temos gestão de vagas, recepção, médico radiologistas, né? Físicos e dosimetristas, né? Então os tecnólogos eles posicionam o paciente, né? Para fazer o tratamento, para a tomografia, e realizam as imagens de controle e executam o tratamento, né? Então, coloquei aqui uns recadinhos, não vai dar tempo para a gente escutar, e mais ou menos essa é a rotina de vocês, né? Durante o dia, que vocês posicionam o paciente, né? Analisam, fazem as imagens de verificação. Na maioria das vezes, são vocês que vão fazer essas imagens, vão posicionar o paciente, né? Então, o tecnólogo, o técnico de radiologia que for trabalhar na radioterapia, ele tem que conhecer bem a anatomia, né? O inglês também é bem importante, né? Começar a praticar o inglês, tem algumas coisas assim que pegam a gente no inglês, né? Então, é bom dar uma praticada, né? Então, é isso. É o que eu tenho para mostrar. É um assunto muito complexo, né? Para quem está começando, né? E quem não é da área.